você veio aqui para contar a história. Então, vou te contar uma história. Diga lá. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, fiquei empolgado, liguei para minha mãe e falei, eu não volto mais para o Brasil, eu vou morar aqui. Minha mãe, então mora, faz o que você quiser, porque eu já tinha terminado a minha faculdade, estava trabalhando no jornal, eu falei, eu vou ficar por aqui. E recebi convite para ficar. Sabe aquele ímpeto, aquele entusiasmo? Você fala, vou ficar. Liguei para minha mãe e falei, não volto mais. Ela falou, faça o que você quiser. Aí meu irmão, o Dadão, pegou o telefone, você não vai voltar? Sacanagem. Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. Mãe, quer dizer que você vai e não volta? Minha irmã já foi e não voltou, agora você não volta? Eu falei, não, vou ficar por aqui. Já comecei a fazer planos. Vou morar em Nova York e tal. Liguei para um amigo em São Paulo, jornalista. Falei, cara, eu vou ficar por aqui. Ele falou, que legal. E a hora que você vê uma brecha, me avisa que eu vou também. Eu falei, beleza. Tranquilo. E lá eu conheci um amigo da minha irmã, é o George. O George é um chiropractor, um médico de coluna. E como eu estava chegando nos Estados Unidos, tudo era novidade. Eu ia na rua, eu já deslumbrava. Vi um prédio, que maravilha, aquele deslumbre que você não tem certeza do que você quer. Então, o primeiro passo é a incerteza, porque o deslumbre, ele realmente tira de você o senso de observação e dizer, é isso mesmo. Ele tira o foco, né? E eu perdi totalmente o foco, que eu queria ficar. E aí o George falou, vamos na casa de uma família legal. Fui na casa dessa família. Cheguei nessa família, família muito animada, o apartamento. Americanos? Brasileiros e americanos. Amigos deles. E eu feliz, falei, nossa, estou em Nova York. E tinha não um rapaz, eu acho que já um senhor dos seus 50, ele estava sentado ali e me observando. Ele tirava o olho, falei, aí todo mundo, e ele olhando. Aí, quando estava todo mundo, ele sentou do meu lado e falou assim, posso conversar com você? Eu falei, pode. Ele falou, você está pensando em ficar nos Estados Unidos, né? Eu olhei para ele e falei, por quê? Ele falou, não, você não vai ficar aqui. Você não conhecia esse cara? Nunca vi. Ele não me deu bom dia, não me deu boa tarde, não me deu boa noite, nada. Nem tinha sido apresentado a ele. Ele falou, estou vendo. Ele falou, ele riu. Ele falou, estou vendo o seu entusiasmo, mas você não vai ficar aqui. E eu parei. Quando ele falou aquilo, foi como, quando eu falei do deslumbre, foi como ele tivesse uma cortina decepada e mostrou uma realidade. Eu fiquei olhando para ele e falei, mas por que você está me falando isso? Ele falou, porque você precisa saber disso. Ele falou, tua missão não é vir ficar aqui como... Não. Aí eu parei, aí eu comecei assim... Aí eu falei, mas quem é? Eu falei, quem é você? Quem é o senhor? Aí ele não falou, não. Ele falou, você estudou na Casper Libero, né? Você se formou lá. Então, a pessoa foi falando. E eu fiquei muito, muito assustado com aquilo. E ele disse para mim, olha, a sua missão... Ele falou, sabe o pombo-correio? Ele vai de um lado para o outro, não é isso? Eu falei, sim. E o pessoal lá divertindo, e de repente ficou eu e ele num canto, uma realidade totalmente diferente. Porque eu estava ali no impacto do que eu tinha que fazer, não do que eu achava que eu deveria fazer, diferente. Aí ele me disse o seguinte, olha, vou te falar uma coisa para você, incisivo, palavra incisiva, apontando o dedo e dizendo para mim, ó, sabe o pombo-correio que vai e volta? Eu falei, sei. Eu falei exatamente isso. Você vem e vai voltar. Vai voltar, tá lá, você vem para cá, e você vai para outros lugares. Ele falou, você não vai ficar aqui. E você está pensando que você vai ficar a morar? Pode esquecer. Esse não é o seu caminho. Esquece isso. Aquilo foi, Marquinhos, foi uma frustração. Balde de água fria. Eu fiquei tão frustrado porque ele falou com uma determinação, convicção. E ele levantou e eu chamei o Jorge. Falei, quem é esse cara? Nossa. Sabe quem que era ele? Ele trabalhava na Casa Branca, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Casa Branca ela tem um grupo de estou falando uma coisa muito particular. Sim. É primeira mão aqui para você. Fica à vontade. Se alguém sabe, ela tem um grupo de 11 pessoas sensitivos. Porque eles trabalham também com essas pessoas alertando sobre fatos e coisas. Todos os grandes, Deus em primeiro lugar, mas essas pessoas têm um serviço muito importante.
E ele era um desses 11 pessoas da Casa Branca. Aí me contar, aí não foi ele que disse, foi a senhora do apartamento, que ele estava, como aconteceu, que eu era curioso, mas como que ele foi para lá? Ele estava passeando em Nova York, ele estava num ponto turístico, ele viu uma senhora. Ele chegou e falou, olha, senhora, cuidado, a senhora vai sofrer um acidente. E vai ser melhor a senhora não fazer isso. Só que essa senhora era ligada a Washington. E ela olhou para ele e falou, quem é você? Enfim, levaram ele lá para a Casa Branca. Ele foi convidado. Olha como é a história. E colocaram uma moça grávida. Teve uma reunião e falou para ele, para esse senhor que estava no apartamento, qual o sexo do bebê? Ele olhou e falou, aí, homem ou mulher? Ele falou, nem homem nem mulher. O cara falou, como assim? Eu falei, e disse, ela não está grávida. Realmente era uma barriga falsa. Ah! E aí ele passou a ser um dos membros de lá da Casa Branca. Deixa eu só fazer uma pergunta. Essas pessoas estão lá estrategicamente, né? Sim, estrategicamente. Não é coincidentemente, né? Não, estratégica. Ó, Marquinhos, tem tanta coisa que se eu E você pudesse teve falar, mais contato com esse eu cara, não não? posso falar. Com esse teu amigo, não? Não, nunca mais. Teve contato? Nunca mais. E ele falou tanta verdade que foi no outro dia, eu liguei para minha mãe. Mãe, eu vou voltar. Ela falou, mas cadê o entusiasmo? Que não deu certo? Eu não volto mais. Eu falei, pode dar, eu tinha algumas coisas, dá para fulano, eu não vou. Não, eu voltei. Então, cara, eu sou muito curioso com relação a esse jornal Nossa Gente aqui, que é esse trabalho, porque é esse trabalho que você faz de imigração, etc. e tal, com reportagens, com tudo isso, né, que todo mundo conhece aí, que a gente vê na televisão e no Nova York, o sonho é brasileiro, e também no mundo afora, né? Agora, como é que essa logística, né, de ir, voltar, gravar, como é que funciona isso? Porque você faz in loco, né? Você está lá, falando de lá, às vezes falando daqui. Qual que é a logística? Existe um time para viajar, né? Então, por exemplo, quando eu saio do Brasil, eu já levo muitos endereços. Porque, por exemplo, onde eu moro, às vezes eu chego eu morava aqui num condomínio e era muito comum quando eu chegava, o pessoal da portaria me entregava papel, cartinha, um monte de coisa. Pedidos, eu falei, nossa. Aí depois eu comprei uma casa, reformei, mudei para lá, falei, aqui estou mais tranquilo, mas de vez em quando porque eu tenho uma porta de vidro, eu vejo lá alguma coisa embaixo. Então as famílias vão deixando endereço. Então, por exemplo, quando eu saio do Brasil, eu já tenho vários endereços. E lá também eu tenho que vai descobrindo, porque você chega ali, as coisas acontecem. Porque a informação ela é muito rápida. De repente você planeja alguma coisa e muda. E os brasileiros, principalmente os brasileiros, né? Eles estão sempre abertos a dar uma entrevista? Você tem algum problema? Tem resistência. Tem resistência porque, por exemplo, tem brasileiros que infelizmente, ele tem a família aqui, mas ele tem uma outra família lá. Tem brasileiros que, às vezes, têm alguma divergência com a família que não quer falar. Mas, quer dizer, fica aberto. Porque eu acho que a entrevista tem que ser uma coisa também, né? Uhum. Teve até um fato de 3 filhos aqui em Poços, que eles me procuraram, da cidade de Poços de Caldas. E eles falaram, minha mãe está nos Estados Unidos. Quer dizer, uma situação inversa, né? Geralmente, a mãe que está aqui, os filhos estão lá. Mas, nesse caso, os filhos estão aqui. E falou, a mãe, nós queremos falar com a minha mãe. Foi tudo bem, me deram o endereço onde ela trabalhava, fui. Mas antes eu liguei lá para o proprietário, que era um brasileiro. Falei, não, fica à vontade, pode entrevistar. Mas quando nós chegamos, ela foi extremamente sem educação. E dizendo para mim, pode desligar essa câmera, pode desligar, que eu não vou falar. Eu falei, olha, eu não estou aqui porque eu quero, estou aqui pelos seus filhos. Falou o nome dos filhos, ela falou, mas não quero saber deles, eles que, sabe, era uma divergência. Falei, mas pelo menos um oi, aí você tem que usar psicologia, você tem que ter calma, você não pode ser aquela pessoa estourada, já perdeu a entrevista. E já eram filhos maiores ou ainda crianças? Maiores. Um 23,
o outro 25, essa faixa. E aí eu falei, mas são 3 filhos. Ela falou, não, eles estão criados, estão bem, não precisa mais de mim. Eu falei, não, pelo contrário, eu estou aqui porque eles pediram. Ela falou, mas você perdeu o seu tempo. Eu falei, vou dizer uma coisa para a senhora. Eu acho que tempo não se perde. Eu acho que quem está perdendo o tempo não sou eu, é você. Porque você teria um tempo fantástico de falar com os seus filhos, mandar um alô, então você não quer. Por exemplo, eu estou na minha missão, estou aqui, daqui a pouco vou entrevistar uma brasileira, está a poucos metros daqui. Ela falou, mas mesmo assim eu não quero. E para chegar aqui no Brasil e dizer para eles que a mãe deles não queria. Porque eles chegaram... Então ela não falou com você? Não, falou. Oxi. Como teve uma moça também, que ela resistiu. Eu não vou falar com a minha mãe, não quero falar com a minha mãe. Falei, mas sua mãe me pediu para você mandar um abraço. Mas eu não quero falar, não vou falar. Falei, tudo bem. Aí eu estava num café, numa igreja lá na cidade de Monverno. Só para quem não sabe, Monverno é uma cidade que tem aproximadamente 70 mil pessoas. Ela fica no estado de Nova York. E ali tem uma grande comunidade brasileira aqui do sul de Minas, Poços de Caldas, Botelhos, Andradas, né? Tudo então, lá em Monverno. Tem uma grande concentração. Aí tem Monverno, tem White Plains, tem Mamaroneck, tem o Rye, né? Isso é tudo grande em Nova York? É um condado. Uhum. É um condado de 47 cidades. Então, elas são muito próximas. Uhum. Então, eles ficam ali. E aí, geralmente, aos domingos, tem um café numa igreja. A igreja Nossa Senhora da Vitória tem a missa de manhã, às 8, depois eles descem para o café. Normalmente, eu estou lá. E ela não quis, ela estava com os amigos, e ela sentiu, assim, poderosa de dizer não. Era um poder tão sórdido. Mas eu falei, tudo bem, sua mãe que pediu. Eu falei, você não tem que dar um alô para mim. Eu falei, eu não preciso de você. Sim. Sua mãe precisa. Ela falou, mas eu não vou falar. Resumindo, voltei para o Brasil, a mãe dessa moça faleceu. E ela me ligou, mas chorava no telefone. Eu disse, olha, eu não posso fazer nada. Você teve toda a oportunidade, mas eu devia ter feito. Eu falei, mas agora não dá mais. Não tem mais tempo para você recuperar o que você perdeu. E ela mora lá ainda? Mora em Monverno. Então, pelo que nessa época aí, você já era um cara completamente integrado, né? Sim, eu chego lá, as pessoas já sabem, já começam a comentar, já ligam para o outro, já me procuram, tem uns points que eu vou, que as pessoas já... Então, quer dizer, o Marquinhos, são 31 anos fazendo esse trabalho. É, né? Já passei por 12 países, então, quer dizer, é um caminho muito extenso de tudo isso, né? Mas o teu, vamos dizer, não é o foco, né? Mas o teu maior trabalho na comunidade nos Estados Unidos, porque lá está a maior concentração de brasileiros e etc. E como é que você entrava, por exemplo, no estabelecimento com uma câmera, né, para fazer uma reportagem num país onde não é seu? Você tinha algum... Sempre eu peço. E os americanos é aberto a isso? Deixado fazer tranquilamente? Sim. E você mostra a sua credencial e eles realmente abrem, né? Uhum. E você pode... Por exemplo, eu estava na Itália. Eu estava numa cidade chamada Forlì. O que é Forlì? Forlì é uma cidade histórica da Itália. Ela fica a mais ou menos uma hora e meia de Milão. Uhum. Eu estava em Milão, fui para Forlì. E Forlì tem uma praça onde o ditador, né, o Benito, né, o grande ditador lá da... Ditador italiano? E ele punha as pessoas, né, nessa praça de ponta cabeça para morrer, que era contra o regime dele. Eu estava na praça filmando. Estava eu cinegrafista. Você chegou a ver essa parada aí? Não, tem fotos, mas tá. hoje... É uma coisa mais remota, né? Isso. Lá. Aí eu estava rodando e tinha uma banca. E eu vi um senhor com o telefone, eu falei para o cinegrafista, ele vai chamar a polícia.
não para, que eu já sei, né? Que estava assim olhando para nós. E aí, no dia anterior, eu tinha entrevistado um pároco, o Dom... não sei se é Dom Jones, não lembro mais. Ele é amado na cidade. Eu fui lá, fiz uma entrevista maravilhosa com ele. Ele me abraçou o cinegrafista, ofereceu, ele se encantou com a gente. E aí esse cara chamou mesmo a polícia. E você não ficou meio com medão, e agora? Não, né? De jeito nenhum. Aí estava ali, eu rodando, a polícia veio e ele olhando na banca, ele parou. Como que diz, vamos ver o que vai acontecer. Aí nós mostramos a nossa identificação, mas naquele momento é Dom Franco. O Dom Franco estava passando pela praça. O Dom Franco, Walter, meu amigo, né? Abraçou e as policiais olharam, ele disse, sim, são meus amigos, jornalista do Brasil, falando em italiano. Aí ela falou, ok, e saiu. Aí eu olhei o cara da banca, ele estava... Aí eu falei, agora... O cara do telefone. Falei, não, isso é o telefone. Não, mas era o cara do telefone. Fazer minha chamada em frente à banca. Fui em frente à banca dele, olhei para ele, falei, tudo bem? Ele queria morrer. Abri ali, fiz toda em frente onde ele achava que ele era dono. Não, quer dizer, ele achou ruim para a gente estar com a câmera. E, de repente, a gente foi muito mais longe. Legal. E teve algum país que teve alguma dificuldade de entrar para fazer seu trabalho, etc? No Oriente Médio. No Oriente Médio, por exemplo, eu fui para... Ali é puxado para tudo, né? Eu fui para Jerusalém, mas eu desci em Tel Aviv. E no aeroporto de Tel Aviv, engraçado, no Oriente Médio é muito mais difícil você sair do país do que você entrar. Porque sair, nós tivemos mais demora para sair do que para entrar. Mas ali, por exemplo, você tem que ter uma autorização para filmar, né? Onde você vai. Então, por exemplo, eu estava em Jerusalém e ali existe aquela rixa entre árabes e judeus, né? A briga ali é religiosa, né? E eu estava entrevistando um rapaz, né? O cara falava inglês e ele estava vendendo ervas. Eu achei interessante o trabalho dele, a vestimenta dele. E eu abaixei para conversar com ele e ele começou a falar. Automaticamente vieram os policiais e falou para mim parar a entrevista, porque ele era árabe, ele não era judeu, ele não tinha autorização de falar sobre a cidade. Eu falei, mas eu não estou perguntando sobre a cidade. Ele falou, mas não, você não pode. E aí, para entender língua, como é que... Não, aí em inglês. Ah, o inglês. Em inglês, você entende. Mas lá eles falam em oi. Obrigado. Ah, chegou para nós aqui, Walter. Esse cafezinho. Esse é o café caldense. Você vai gostar. Você conhece o café caldense? Café caldense. Vou até experimentar. Cheiro, gosto e sabor de café. E o pãozinho de queijo. Olha. O pãozinho de queijo xodó de Minas, o café caldense. Café caldense especial, uma delícia. Esse é o café. Aí ele vem torrado e moído na hora, a quantidade que você queira, né? 100, 200, 500 gramas, 1 quilo. Ou ele pode ser também nesse pacote de 500 gramas a vácuo. Muito bom. Espero que você goste. E do pãozinho de queijo xodó de Minas. Sabor maravilhoso. Isso. E come o pãozinho, não tá quente igual aquele dia não, né? Ah, então tá bom. Tá bom o café aí? Tá ótimo, muito bom. O café com manteiga, né? Café com manteiga, senão se não tiver... Eu falei, eu não vou fazer esse negócio de café não. E olha, gente, café. É um bom café. Maravilhoso. Esse é o pãozinho de queijo xodó de Minas. Ótimo. Muito bom. Aliás, Minas delícia. É o pão de queijo, né? Você sabe que no exterior o pessoal só fala pão de queijo, Brasil... Eles amam pão de queijo. Então você tem várias versões. Você tem o tradicional que todo mundo, você tem lanche, super lanche, biscoitinho e ferradura. Tem o 3 queijos, que é o delícia. Eu sempre pego 3 queijos desse pão de queijo. Ele vai provolone, canastra e parmesão. Que bom. É um biscoitinho, mas é maravilhoso. Muito ele tem no pacote de 1 kg e de 3 quilos. Né? Vai encontrar aí no supermercado, na padaria, na mercearia, etc. E tal, né? Ô Walter, e conta mais para nós. Eu gostei quero saber agora, sair um pouquinho dos Estados Unidos para esses outros países. Como é que você foi parar nesse lugar? Porque até aí foi para os Estados Unidos, ali você encontrou mais brasileiros, né? Tava mais junto ali, mais próximo. Você chega no Oriente Médio, por exemplo, você não tem... O Oriente Médio, os brasileiros, eles ficam mais em Tel Aviv.
Tel Aviv é uma cidade próxima a São Paulo, então o pessoal trabalha, entrevistei muitos brasileiros. Em Jerusalém... Próximo lá? Assim, semelhante a São Paulo. Tá. Assim, o ritmo de vida. Só que o trânsito, gente, é uma loucura. E o medo, né? O receio que você tem, que é aquelas figuras, né? Com todo respeito, mas aquelas figuras enigmáticas, você fala, nossa, é perigoso. Mas, enfim. Outra gente. Né? E aí o interessante é que, por exemplo, Jerusalém, a padaria é céu aberto, né? Tem aqueles tabuleiros, como essa mesa imensa, cheia de pão. Pão de tudo enquanto é tipo. Então você vê, nossa, realmente a terra da fartura, né? E como diz a Bíblia. Então você vê muito pão, muita Então não gente. tem esse lance de dificuldade alimentar, passar fome, não, nada. Não, né? O costume é aquele. Não, né? Muito. Agora, por exemplo, eu estava... lá em Jerusalém, eu resolvi ir para Jericó. Só que Jericó fica do lado da Palestina. E a gente foi, aí tinha uma judia brasileira que estava com a gente, porque tem locais que você tem que falar aramaico, ou não aramaico, você tem que falar o hebraico. Né? Se você não falar o hebraico, aí o que aconteceu? Ela sempre acompanhava a gente, ela falou, só que na Palestina eu não posso, eu não entro. Aí foi um motorista árabe. Quando nós chegamos numa barreira de uns 30 caras, tudo com um fuzil, parou o motorista, falando brasileiros. Só que o palestino ele gosta do Brasil, porque nas Nações Unidas, o Brasil foi um dos únicos que votou a favor em reconhecimento à Palestina. Né? Então eles sabiam disso, como uma independência da Palestina e tal. Então quando ele falou o Brasil pode passar. E você chega na Palestina, é um povo tão bacana. E eu andava, vinha toda aquela criança correndo, falando Neymar, Brasil. Eu falei, que loucura é essa? Mas enfim, e na Palestina tem o deserto, onde Jesus ficou 40 noites, 40 dias. Tudo isso é fato. Então, foi uma viagem muito diferente. E o pessoal cultua isso lá, né? Muito. Por exemplo, Jerusalém, você pode estar com a tua esposa. Você não pode dar beijo. Mesmo que for na minha mulher. Não. Automaticamente alguém vai dizer, olha, não pode, aqui é uma cidade sagrada. Se for um filho, uma filha também não pode. Não, eu digo o beijo entre homem e mulher. Tá. Um beijo dá um beijinho. boca. Eles não querem. Eles pedem para que você costume, não faça né? isso. Mas eles vêm com muito cuidado. Nada de... Não. Sabe? Agora, por exemplo, um país que eu gostei muito foi a Espanha. A Espanha tem uma cidade chamada Sabadell. É uma cidade que fica próximo a Barcelona. É Poços de Caldas. Você chega em Sabadell, é a segunda Poços de Caldas. O que tem de brasileiro é maravilhoso essa cidade. E eu fiquei lá com meu amigo Paulo. E o curioso lá na Espanha é que tem muitas pessoas da terceira idade, muita gente. E, quer dizer, com todo respeito às pessoas da terceira idade, mas parece que é um país de pessoas idosas. Você anda na rua, é muito idoso, entendeu? Muita gente, mas... E ali tem, por exemplo, ali em Sabadell, tem os brasileiros, tem a festa brasileira. Outro ponto legal foi a Alemanha. Eu estive na Alemanha, eu fiquei impressionado de ver uma senhora falando alemão brasileiro. Eu disse, mas como a senhora aprendeu alemão? Ela falou, meu filho, é a necessidade. Ela é brasileira? Brasileira. E aí eu brinquei com ela, falei assim, só sabe quem é o presidente do Brasil hoje? Ela falou, não me pergunte. Não sabia. Nem sabia. E eu fui numa festa, imagina, você ir na Alemanha, você ir numa festa brasileira e tinha coxinha lá. E os alemães lá, coxinha. Então o brasileiro ele é muito criativo. A nossa comunidade ela é muito forte, ela é muito criativa. E me fala uma coisa, lá na Alemanha o consumo de cerveja é real, igual é falado? Eles bebem bastante. Não, você não bebe, né? Não. Nem experimentou a cerveja lá para ver? Não, eu fui numa fábrica de cerveja na Alemanha. Lógico, aí você experimenta, porque o dono foi lá, falou para mim, você tem que experimentar. E falando em inglês que não entendia direito, mas experimentei.
E é muito legal, porque você tem assim, você conhece muita coisa. Por exemplo, você ir numa fábrica de cerveja ali, muito legal. Ele mostrou pra gente, e pulando da Alemanha na Suíça, que eu fui numa fábrica de chocolate. Gente, o melhor chocolate do mundo é realmente da Suíça. Então, assim, na fábrica lá, o cinegrafista ele não sabia se comia esse. Eu falei, calma, nós estamos aqui a trabalho. Ele ficou louco com chocolate, apaixonado. Mas, por exemplo, falando da comunidade, na Suíça tem uma comunidade muito forte. Na cidade de Luzerne, que fica próximo a Zurique. Eu estava em Zurique entrevistando a embaixadora do Brasil em Zurique, que é a Vitória Cleaver. Hoje ela não está mais, hoje acho que ela está no Vietnã. E ela recebeu a gente lá, a gente estava lá na embaixada, e de repente ela recebeu um telefonema, olha as coincidências. Era uma brasileira que escapou da prostituição e estava pedindo socorro. E a Vitória falou, Walter, está acontecendo um fato, você quer ir lá? Eu falei, vou. Prato cheio, né? Claro. Nós fomos para uma quebrada na Suíça. Peraí, Walter, deixa eu falar com você. Enquanto você come um pão de queijo, eu vou falar do meu patrocinador, porque o pão de queijo vai esfriar. Então vai experimentar o pão. Enquanto isso, eu vou falando, vai tomando um cafezinho. Se quiser, tem mais café lá. Tá. Eu quero falar aqui da nossa kombucha, porque senão o tempo passa, eu não falo do nosso chefe aqui, tá? Quem paga a nossa conta aqui, né? Evolve Kombucha, que é esse chá fermentado, é o chá da hora. Ele blinda, ele protege o intestino e ele dá uma sensação de bem-estar no dia a dia, uma sensação maravilhosa. Nós estamos falando daqui de saúde mesmo, tá? É baixa caloria, com fermentação, um chá probiótico, né? Que é tudo de bom que pode acontecer numa bebida, sabe, Walter? Esse volume. Você vai experimentar daqui a pouquinho, tá? E por ter baixa caloria, ele esse chá é alternativo ao refrigerante. Em vez de você tomar o refrigerante, até porque ele tem um gás a todo momento, ele não vai perdendo gás como acontece com o refrigerante. Então, você vai tomando esse chá, né? E pode deixar, você que gosta de tomar refrigerante, a partir do momento que você experimenta Evolve Kombucha, você deixa o refrigerante de lado, você vai gostar, até porque vai te trazer muita saúde no dia a dia. Então guarde bem esse nome, quando for no supermercado, procure por Evolve Kombucha. No supermercado, na padaria, na mercearia, tá? Onde você compra, onde você costuma ir. Um local, um ponto que você pode encontrar é nos pontos Passo Preto, né? Todo ninho Passo Preto que tem na Zona Oeste, na Zona Sul, né, Lucas? Tem no centro, no Mercadão Municipal, no piso superior do Mercadão Municipal tem lá o Passo Preto, né? Onde você vai encontrar Evolve Kombucha, você vai gostar, né? Esse muito sabor que é muito bom. Esse é uva. Esse é uva? Muito bom. Muito delicioso, tá? Então tá aí, para você conhecer mais, evolvekombucha.com.br, ou você vai pegar o seu celular e vai apontar para a câmera onde você vai ter lá